Nesse mês de novembro acontece o Enem e os principais vestibulares do país. A concorrência é grande e a preparação também, né? Mas e quando alguma coisa dá errado, o que fazer? No quadro É o Seu Direito de hoje, a gente vai conversar sobre esse assunto. A repórter Juliana de Paula já está com um advogado lá na nossa redação em Campinas e vai tirar todas as nossas dúvidas, não é isso, Ju? Bom dia para vocês. Oi, Ivan, bom dia a todos acompanhando o BTV da gente. Pois é, aberta a temporada de vestibulares e concursos públicos, muita coisa acontecendo, muitos alunos enlouquecendo com tanta prova. Eu estou aqui com o doutor Júlio Ballerini, ele é especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil, é professor e juiz. Muito obrigada pela sua presença aqui, deixa eu ver, bom dia ainda. Bom dia, Juliana, bom dia, senhores telespectadores. É uma grata satisfação estar aqui para responder as dúvidas sobre o tema. Bom, doutor, vamos começar então, porque olha o que tem de assunto e como o senhor mesmo falou ainda há pouco pra gente, muitos vestibulandos e muitos concurseiros de plantão não sabem de vários direitos e acabam mesmo perdendo nessa situação. A gente falava muito na questão do edital, que é a norma que essas pessoas devem seguir, sempre. Perfeito. Havia uma proposta legislativa de se fazer uma lei dos concursos. Esta proposta ela não avança no Congresso. Então, enquanto isto não ocorre, o que nós temos que obedecer? As regras do edital. Vamos dizer, seria o contrato que você assina com a instituição ou com o ente que você vai prestar. Nós poderíamos ter essa figura de imagem que o edital seria o contrato, seria o que vai disciplinar as regras. Certo, então tudo baseado ali, estudar edital é a primeira dica do dia aqui da nossa entrevista. Perfeito. A Van até falou agora, a Vanessa falou sobre a questão do Enem, também tem os vestibulares, os concursos que acontecem, muitos até o fim do ano também, e já no início do próximo ano. E às vezes acontece desse candidato chegar atrasado por algum motivo, não conseguir entrar em algum momento. Esse candidato pode recorrer, doutor, para de repente ter o valor da inscrição pelo menos de volta ou conseguir fazer essa prova em outro dia ou não? Atrasou, não tem jeito. Nós temos que responder isso em várias hipóteses. Primeiro lugar, o candidato faz a inscrição regular, certinho, não tem problema nenhum. Vem a instituição, muda a data. Se ela muda a data, se ela muda os critérios do edital, se ela muda alguma coisa, aí a pessoa já não é obrigada a ir naquela data e ela pode pedir o dinheiro de volta, tá? Agora vamos dizer, não se muda nada, o edital está correto, não teve nenhum problema, a pessoa sabe de antemão que ela tem que estar naquela data, naquele dia, naquelas condições. Então, a pessoa não pode pedir, se ela resolveu mudar de ideia, resolveu viajar, aí ela não pode, ela não fará a prova e ela não pode pedir ressarcimento nenhum, tá? Há situações e situações. Tivemos o caso aí do exame de ordem, né, em Salvador, onde houve ameaça de bomba, há alguns anos atrás, e aí o que se faz? Num caso de concurso como esse, você tem lá, vamos dizer, 100 mil advogados, os 100 mil podem ser aprovados. Aí você muda a data da prova sem ter problema nenhum. Agora, um vestibular de 40 vagas, 1.000 inscritos. Um perdeu a prova porque ficou doente. Não tem como você reservar uma vaga só para ele. Entendeu a dificuldade? Sim, compreendemos. E em relação a, de repente, às vezes acontece até por conta do nervosismo ou outras situações adversas ali, do candidato passa mal no momento do exame e acaba prejudicando ou muitas vezes ele não consegue fazer aquela prova, tanto no concurso quanto no vestibular. Tem alguma forma também desse candidato não ser prejudicado, doutor? Veja bem, a pessoa tem que ter um controle emocional para fazer a sua prova, tem que buscar ter estudado, buscar ficar mais tranquilo, né? Ficar mais calmo no dia da prova. Mas veja bem, se ela foi prejudicada pela ação de alguém, vamos dizer, um fiscal a assediou, começou a desconfiar dela, aquilo tirou a paz de espírito, tirou o descontrole, houve abuso. Se houve abuso, essa pessoa deve documentar o abuso, pode até pegar o celular e filmar em caso de uma intercação, alguma coisa mais grave, chamar testemunhas, fazer um boletim de ocorrência para preservar e haverá certamente uma indenização em cima disso. Perfeito. Aí a gente entra aqui na questão da dispensa de serviço, também tanto para concursos quanto para vestibulares, Enem, enfim. Quando isso ocorre durante a semana ou quando a pessoa trabalha no domingo ou no sábado, esse candidato ele pode ser dispensado legalmente do serviço para prestar essa prova? Perfeitamente. Em 2013 houve uma alteração da CLT para permitir que as pessoas possam se ausentar do serviço sem sofrerem desconto para prestar
exames vestibulares, concursos públicos e até mesmo, por que não, para entrevista em outro emprego. Tirando a saia justa que isso pode gerar com o empregador. Com certeza. Mas há o direito legal da pessoa ir fazer a prova sem ter o dia desconstado. E a gente falava também que, nesse caso, entra a questão do bom senso. Eu não vou ficar me inscrevendo, né? A pessoa vai se inscrever em milhares de concursos para faltar várias vezes ao serviço aí não, né, doutor? Não, o direito, ele considera todo ato abusivo como ato ilícito. Está no artigo 187 do Código Civil. O que é um ato ilícito? Aquele que causa dano. Se você exerce um direito de modo abusivo, causando dano para outra pessoa, ou seja, intencionalmente, eu vou me matricular em 50 vestibulares para ficar 50 dias sem receber. É óbvio que eu pratico ato ilícito e aí eu posso sofrer a justa causa, posso ter que pagar a indenização. Terror também de concurseiro, de vestibulando, questão anulada. Como que funciona isso? Foi lá, anulou, meu Deus, perdi um ponto, como é que faz? Então igualou com todo mundo. Como que os concurseiros e vestibulandos podem recorrer nesse caso? Veja bem, fechamos a questão de que o edital é a lei do concurso. O próprio edital ele já deve conter as regras para recurso do candidato. Quais os prazos de recurso, quem vai julgar o recurso, é direito de todo mundo que presta concurso saber quem compõe a banca, não pode haver banca secreta. É direito, você pode ter acesso a isso. Né? Agora, veja bem, você deve recorrer dentro das regras do edital. Se a questão foi anulada, aquilo é óbvio. Vamos dizer, a opção A e a opção B eram corretas. Quem colocou C e D não se beneficia daquilo. Claro, só quem, por exemplo, optou a A e consideraram a B. Essas pessoas não são prejudicadas. Há toda uma sistemática diferencial nesse sentido. E esse candidato ele pode pedir essa anulação quando, por exemplo, essa questão, esse conteúdo da questão não constar no edital? Tem que estar muito bem especificado no edital que vai ser pedido? O edital é o máximo do que pode ser pedido. Tá. Nós não interpretamos nunca em favor do edital. Nós interpretamos contra o edital. Se o edital fala, vamos dizer, que vai cair direito do trabalho e trabalho doméstico, se faz uma pergunta sobre eletricitário, que não é empregado doméstico e não está nas relações normais de trabalho, você pode anular aquela questão. Isso é tranquilo. Ok. E aí, quando a gente fala em concurso público, que é algo mais específico também, vem uma dúvida em relação à identidade social, que a gente fala muito hoje, enfim, é bastante comum essa questão. E aí, a vaga é para um homem, ou especificamente para uma mulher. E essa questão da identidade social, como funciona? Eu sou homem, mas me vejo e tenho uma identidade social de mulher. Então, eu posso me inscrever para essa vaga específica? Veja bem, a regra no direito brasileiro, está na Constituição, é que não pode haver discriminação alguma de gênero, nem de idade, por exemplo. Há exceções em que ocorre o que nós chamamos de fator diferencial adequado. O que é o fator diferencial adequado? Você, por exemplo, falar que a vaga de presidiária, de carcereiro para presídio feminino só será preenchida por mulheres. Por quê? Porque um carcereiro masculino constrangeria as detentas. Então, isso é um fator adequado. Aí a lei autoriza, você pode restringir. Vamos dizer, a vaga é só para homem ou só para mulher. Quando nós usamos a expressão homem e mulher, nós compreendemos aí a identidade social. Você não pode, desde a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, o Supremo Tribunal Federal estabelece, olha, você não pode colocar qualquer obstáculo a alguém que seja transgênero, por exemplo. Alguém que ele tem todos os direitos de ser tratado como ele se identifica. Se ele é homem e o edital, se ele se considera homem e o edital for vinculativo para a vaga para pessoas do sexo masculino, o transgênero pode se... Salvo algumas exceções, como o senhor bem pontuou aí, exatamente, a questão do carcereiro, enfim. Exatamente. Isso vale também para a idade? Porque a gente fica meio frustrado, né? Ah, quero ser policial militar. E é só até 35, a pessoa já tem 40. Isso é legal? Somente quando houver o fator diferencial. Por exemplo, controlador de voo exige muita atenção. Tá. A pessoa já está numa idade em que não tem tanta atenção. Então, esse tipo de cargo pode ter restrição. Mas vamos dizer, um cargo burocrático qualquer. Você não pode pôr limitação etária. Não há justificativa para isso. E aí, como é que a gente faz num caso desse? Eu realmente tenho que ir direto à justiça? Eu recorro a quem, doutor? Faço a minha provinha lá numa boa e depois eu corro atrás disso? Como que faz? Veja bem, nós temos uma súmula até antiga. Súmula é um entendimento reiterado da jurisprudência do Tribunal Superior.
Nós temos a súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, que ela diz o seguinte: os requisitos do edital não se comprovam no ato da inscrição, mas se comprovam no ato da posse. Então, veja bem, alguém fala que a idade máxima é 45 e está prestando a prova aos 46. Ela não pode ser impedida de prestar a prova. Fará a prova. Se ela for aprovada, ela terá que correr entre a aprovação e a posse para ir com um mandado de segurança judicial, vai atrás de um advogado, vai entrar no fórum com mandado de segurança, vai pedir a liminar e vai ser empossada. Porque só há possibilidade de limitação de idade se houver justificativa razoável para isso, como no exemplo do controlador de voo. Nessa mesma súmula que o senhor citou, a 266, também entra a questão de, por exemplo, um estagiário de jornalismo, está quase se formando, ele presta o vestibular para uma vaga de jornalista, mas ele ainda não é formado. Ele pode prestar esse vestibular? Quando que vão cobrar essa formação dele? No momento da nomeação ou no momento que ele faz a prova, a inscrição? Veja bem, ele se inscreve lá, vamos dizer, dia 8. Dia 8 de dezembro, mas vai colar grau dia 20 de janeiro. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele só terá que comprovar a colação de grau no dia da efetiva posse ser aprovado. Isso já é inquestionável. Teve um caso de uma pessoa com deficiência, quinta-feira agora, julgado em Brasília, pessoa com deficiência. Impediram que ela se inscrevesse porque ela não fez a prova no dia da inscrição da limitação que ela tinha. Veja bem, entrou com mandado de segurança, foi considerado prática abusiva e ilegal do Estado. O Estado não poderia ter cobrado dela, no ato da inscrição, aquela prova. Não poderia tê-la impedido de fazer a prova. Isso dá até indenização. Certo. E tem um caso interessante que eu queria que o senhor citasse, que como é importante a gente saber dos nossos direitos, né? Em relação à inscrição. Fiz a inscrição, isso aconteceu de verdade, hein, gente? Ele estava me contando. Fiz a inscrição, paguei, fui fazer a prova lá, fui barrado no baile. Isso aconteceu e o que esse candidato fez? Conta essa história pra gente, doutor. Teve um caso, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Caso mais ou menos recente. O que aconteceu? O cidadão era bancário, mas ele cursava o segundo grau, né? E tinha ótimas notas. Ele muito provavelmente, ele fez prova disso no processo, ele muito provavelmente seria aprovado no vestibular de medicina. Na data, nos termos do edital, ele fez a inscrição. O banco deu o documento com problema no código de barras. No ato da prova, ele foi fazer a prova, viu-se o defeito. Ele foi impedido de fazer a prova. Ele entrou com a ação aí na vara do consumidor, no juizado de pequenas causas, juizado de causas cíveis. E lá, o que aconteceu? Ele fez essa prova, aplicamos o que nós chamamos teoria da perda de uma chance e ele ganhou, além do dano moral, pela apreensão, pelo constrangimento que ele passou, ele ganhou o direito da diferença salarial de 1 ano, porque na verdade ele atrasou a vida dele 1 ano. Em 1 ano. Esse 1 ano, ele ganhou a diferença entre o salário de bancário que ele tinha e o que ele ganharia no primeiro ano como médico. Nossa, gente, tá vendo? A gente tem que conhecer nossos direitos mesmo. Será que eu consigo fazer mais uma pergunta? A última, rapidinho, doutor. Perfeito. Porque é uma dúvida que todo mundo tem também quando faz concurso público. Em relação ao tempo para ser chamado, para ser nomeado, e às vezes nunca é chamado. Isso é legal? Teve no edital, eu tenho que aceitar e pronto, se tiver ali? Ou eu posso recorrer disso? A pergunta é muito pertinente. Semana passada, também em Brasília, teve um caso. A União fez o concurso público, não chamou nenhum candidato. Os candidatos que foram aprovados nas primeiras colocações entraram com ações indenizatórias porque falaram o Estado está praticando abuso de direito, está fazendo concurso só para arrecadar a taxa de inscrição. Porque como é que você faz um concurso e não chama ninguém durante todo o prazo? Essas pessoas ganharam R$20 mil cada uma a título de danos morais. Então, fica a dica, pessoal. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no VTV da gente. Conversei com o doutor Júlio Ballerini, ele que é especialista em direito civil, processual civil, juiz, professor. Obrigada pela sua presença aqui. E volte sempre. Muito obrigado, estou à disposição. Um abraço a todos. Van, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, doutor Ballerini. Obrigada, Ju, pelas informações e pelas dicas aí. Boa tarde para vocês, tá?